quero falar com vocês hoje sobre um tema que nós falamos muito pouco. Para falar a verdade, a gente não fala nada sobre isso, nada. Nós perdemos para algumas seitas nesse tema de longe. E a gente vai tratar hoje sobre esse tema porque é importante. O tema é para as boas obras. Diga comigo, para as boas obras. Efésios 2, verso 8, diz assim: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Amém? Nós sempre defendemos aqui a primeira parte do texto, quando Paulo fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Quando ele fala que essa salvação não vem das nossas obras, não vem das nossas obras. Daí quando eu paro nisso, dá uma impressão que as nossas obras não têm importância. Dá uma impressão que o que eu faço não tem importância. E não é verdade. A salvação é pela obra de Cristo, amém, pessoal? Pela obra de Jesus, pela graça, mediante a fé. Eu acredito em Jesus e sou salvo. Só que isso não me exclui das obras. Isso não me isenta das boas obras. Então, se eu não sou salvo pelas obras, é só crer em Jesus, eu não preciso fazer nada. Não é por aí. Não é isso que a palavra está falando. Porque ele termina o raciocínio falando: olha, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, para nós praticarmos essas boas obras. Eu não faço para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu faço. Você consegue entender esse raciocínio? Não é difícil. Eu sou bonzinho e sou salvo. Não é por aí. Mas eu sou salvo, ser bonzinho é uma consequência. Agir certo tem que ser uma consequência. Eu sou salvo, mas eu sou egoísta. Eu sou salvo, mas eu sou horrível com o próximo. Faz sentido? Faz sentido? Não. Está entendendo? Então, não é fazer para ser salvo, mas porque você é salvo, há uma expectativa do céu que você viva as boas obras, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Amém? Hoje. Boas obras. Não devemos amar só de palavras. 1 João 3,17 diz: se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Está falando de alguém aqui que é uma pessoa que tem recurso, uma pessoa que está bem. Só que dela vê o irmão passando dificuldade e não se comove, não se sensibiliza. Tem gente que vê o outro na luta e já fala: deve ser algum pecado. Faz que nem o colega de Jó, né? Ô Jó, fala aí o seu pecado logo aí, para Deus mudar a tua sorte. E Jó não tinha cometido pecado nenhum. Nem toda luta, querido, é resultado de pecado. Que a pessoa errou, que ela falhou, que ela deixou a desejar. Tem momentos que nós somos provados, e todos nós já passamos por momentos assim. Eu já disse aqui que eu, Alessandro, meus filhos, quando pastoreávamos no 10, nós passamos um período ali que a gente comia abóbora, que o irmão Márcio levava para nós. E a gente não falava nada da dificuldade que a gente estava passando. Nunca falamos. Nem para pai, nem para mãe, para ninguém. E daí ele ia levar a abóbora, não sabia, falava assim: abóbora lá em casa nós dá? Para porco. E eu escutava aquilo, ficava quietinho.
Passou uns dias, né? Isso demorou, viu? Não foi uma semana, não. Foi um período. E chegou um dia lá, ele chegou com um potinho assim de margarina, com uns torresmo fritado, mas era bem pequenininho, virou quase carne moída, torradinha. Que já foi um lucro, porque já ia dar um sabor. E daí, e abóbora, daí o João, novinho, falou assim, abóbora. E eu cutuquei ele, fica quieto, moleque. Fica quieto. Hã? Todos nós já passamos dificuldades. Ah, pastor, eu nunca passei, então fala em línguas. Porque nós já passamos. É fácil a pessoa olhar hoje e achar que sempre foi assim. Nossa, ser pastor é fácil. Uma que não é fácil, tá bom? O que a gente tem que administrar por trás dos bastidores não é fácil. Não é fácil nem estar aqui na frente. Nunca foi fácil. Ah, irmão, nós já passamos privações. Agora Paulo está falando aqui, a palavra está falando, João, se você tem recurso e vê alguém padecendo e não se compadece, irmão, aonde que permanece o amor de Deus na sua vida? Sabia que tem gente, na hora que os irmãos vão entregar o papelzinho da ação social, da cesta, tem gente que, além de não pegar, faz cara feia? Uma que você não é obrigado. Mas a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. É melhor eu ter para dar do que eu precisar receber. E a pessoa, ela faz desfeita porque ela acha que ela nunca vai precisar. E a gente não sabe do nosso amanhã, você sabe? Por isso que a gente tem que agir com cautela. Não, mas hoje eu não preciso, hoje, e você sabe o que vem pela frente. Então, se o amor de Deus está em nós, não podemos amar só de palavras. Tem que ser em ação, em atitude. Tiago diz, a fé sem obras, né? O que significa essa fé sem obras? Tiago 2,14. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Olha o que o Tiago está falando. O irmão está lá sem nada para comer, está na privação, daí você sabe, daí você fala assim, vai na paz, viu? Vou orar por você, Deus vai mandar alguém, né? Tem gente que fica nessa, Deus vai mandar alguém, pastor. Alguém, menos ele. Hã? Tiago falou, de que adianta isso? Você sabe que a pessoa está lá padecendo, nem se for para dividir o pouco que você tem que ter esse coração. Não, mas eu só tenho um pacote, divide. Porque depois a gente fica com dó da África, mas às vezes nós não temos dó de quem está perto de nós, de quem está próximo. Tiago falou, do que adianta você falar para a pessoa em paz, se você não ajudou ela? Desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tem que ter ação. A fé me leva a uma ação, me leva a uma atitude, me leva a boas obras. Amém, pessoal? Essa fé me move. Fé que não te leva a nenhum tipo de ação é morta, não tem peso nenhum. Jesus falou sobre um tempo que vai chegar, que ele vai falar de pessoas que fez, de quem fez e quem não fez. Um acerto de contas. Credo, pastor? Vai chegar esse dia. Daí ele vai começar a falar, você fez, vem. Você não fez, não vem. Não, até vem. Quem fez vai para um lado, quem não fez para o outro. Vamos ver como que funciona essa dinâmica? É Bíblia, tá? Qualquer coisa que você possa pensar é coincidência. Mateus 25, 33 diz, posicionará as ovelhas à sua direita,
os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Fui estrangeiro, e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo, e vós me cuidastes. Estive preso, e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome, te demos de comer, ou com sede te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro, que sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Jesus chamando as suas ovelhas, chamando o seu rebanho, e fala: não, venha, entrai no reino que está preparado, porque eu tive fome e você me alimentou, eu tive sede, você me deu água. Tem gente que é tão horrível como pessoa, que não consegue nem dar água para o seu próximo. Mas Jesus falou aqui: não, eu estava com sede, você me deu água. Eu estava sem roupa, você me deu roupas. Eu estava preso, daí eu acredito que tem gente na cadeia que está salvo, que entregou a vida para Jesus e que está salvo. Jesus falou assim: eu tive preso, você me visitou. Eu estava doente, você me ajudou. Daí os salvos: mas Senhor, quando que a gente fez isso? Porque a gente pensa assim, né? Vou fazer para Deus. Daí a gente fecha no quarto e acha que está fazendo só para Ele. Ou no quarto é a sua intimidade com Ele. Está entendendo? Você está ali no seu tempo com Ele. Mas querido, fazer para Deus envolve fazer ao próximo. Jesus falou: não, quando você fez a um desses pequeninos, você fez para mim. Quando você alimentou um pequenino, você me alimentava. Quando você deu água para um pequenino, você deu água para mim. Quando você foi visitar alguém que estava preso, você me visitou. Jesus elogiando aqui as ações, as obras. Eu não sou salvo pelas obras, mas porque sou salvo, essas obras precisam ser algo comum na minha vida. Se compadecer do próximo, abençoar o próximo com aquilo que o Senhor nos deu, o pouco que temos. Todos nós podemos, querido, todos nós. Não, eu faço para Deus. Daí para o próximo é horrível. E daí Jesus vai ter uma outra conversa agora que é para esse tipo de gente. Olha o que Jesus disse: mas o rei ordenará os que estiverem à esquerda, que estiverem à esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Credo, pastor. Não, mas Deus é amor. Só que vai chegar um dia de acerto de contas. E daí ele fala por que ele está falando isso para essas pessoas: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e nada me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando necessitado de roupas não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado não foste visitar-me. E eles também perguntarão: mas Senhor, quando que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus fala, a acusação contra eles foi porque não fizeram. Irmão, a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca.
Nós somos a igreja, amém, pessoal? Isso aqui tem que ser, a gente tem que tirar 10 nessa matéria. 10. Mas eu posso falar quem que tira 10 nessa matéria? Os espíritas. Uma porque eles acreditam que a salvação vai por aí, né? Não é a nossa fé. Mas aí a gente acaba errando de não fazer. Nós acabamos errando de não desenvolver trabalhos nessa área. Eu profetizo e declaro que nós vamos ter trabalhos sociais nessa igreja, que vão atender as pessoas da nossa cidade e região, em nome de Jesus. Mas nós temos seitas que estão erradas num monte de coisa, mas que nesse quesito aqui sai na frente. Por quê? Porque se compadece, porque estende a mão, porque não é avarento, porque se compadece do necessitado. Está entendendo? Nós precisamos melhorar. Nós precisamos ter ações nessa área, atitude, não só palavras. Não, mas eu estou orando pelo pai de família que está sem um prato de arroz em casa. Irmão, tem hora de orar e tem hora de agir. Você sabia que Moisés, quando estava diante do mar vermelho, foi orar? E Deus falou: Moisés, por que você está orando? Parece que Deus estava meio, né? Parece que Deus não estava muito espiritual no dia, né? Por que você está orando, Moisés? Manda o povo marchar. Não era hora de orar, era hora de agir. Tem hora, querido, que não é oração, é você agir, é você fazer alguma coisa. Está entendendo? E eu vou ampliar isso, fazer também para o reino de Deus. Porque nós temos hoje pessoas que não têm dificuldade de perder dinheiro com o tigrinho. Nós temos pessoas que não têm dificuldade de perder dinheiro com jogos de azar. Mas se mostrar um envelope de dízimo para essa pessoa, ela faz o sinal da cruz. Se chamar ela para ajudar na construção da igreja, ela faz assim, ó. Misericórdia, esse pastor só quer dinheiro. Tem gente que, quanto é o reino de Deus, a gente faz promoção de pizza, eu sou criticado. Eu faço para não ser pesado a você. Tem gente que não compra, não vende, e se comer, come porque alguém pagou. Irmão, mas eu quero, pastor, o bem da igreja. De palavras? Não só de palavras, mas em atitude, diz a palavra. Você está vendo as coisas acontecer? Sua igreja indo para um novo nível, vai junto, acompanha. Eu estive em um seminário em Londrina, em uma estrutura maravilhosa, desfrutando de algo que eu sei que muita gente que passou ali para mais de 20 anos ofertaram, dizimaram para que aquela construção, aquela edificação se tornasse uma realidade. Gente que fez mais do que falar, teve atitude. Pessoa joga toda semana, mas não consegue dizimar na casa de Deus. E eu vou além, né? Hoje eu estou inspirado. Mas é muito bom para criticar. É muito bom para reclamar das coisas. Reclama de tudo. Queridão, tenha um coração generoso. Tem um coração aberto para o reino de Deus. Eu lembro que em Londrina, no Sabará, quando o nosso pastor assumiu, ele foi construir sala para as crianças. A gente estava construindo a nossa casa em Londrina. E Deus já tinha ministrado no nosso coração que a gente ia fazer a obra. E quando o pastor Geu falou lá no altar sobre doações para a construção da sala das crianças, a Alessandra, sem falar comigo, chegou no pastor e falou: pastor, no depósito tal, nós temos sacos de cimento, sacos de cal, nós temos porta, nós temos... pode passar lá e pegar tudo para ajudar nessa edificação. Sabe, tem esse coração. Nossa, mas eu vou perder. Com Deus você perde, pessoal.
Você acha que com Deus você perde? Jesus falou que quando eu faço para o meu próximo, eu estou fazendo para ele, eu já não perco. Quando eu ajudo um necessitado, eu já não perco. Quando eu ajudo o reino de Deus, eu vou perder a obra do Senhor. Olha o que, quando foram construir o tabernáculo, o Senhor falou para Moisés: Moisés, fala para o povo trazer oferta, contribuição. Êxodo 25 diz: então Yahvé orientou a Moisés: diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, recebe-a com alegria de toda pessoa cujo coração compelir e a cooperar. Eis a oferenda que recebereis do povo: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta, escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem incrustadas no colete sacerdotal e no peitoral. Faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo, as instruções para a mobília que eu te revelar. Ele tinha que fazer uma obra e Deus falou: fala para o povo trazer a oferta. Tudo que o reino de Deus precisa está na sua mão, querido. Tudo que a obra de Deus precisa, Deus colocou já nas suas mãos. E Deus falou: Moisés, fala para eles trazerem. E aqui fala sobre ouro, prata, mas fala sobre todo tipo de oferta, porque todos nós podemos ofertar algo no reino de Deus. Todos. Ah, mas eu não posso dar ouro. Mas você pode dar prata, você pode dar bronze, você pode dar linho fino, você pode ajudar em alguma coisa. Tem gente aqui que já ofertou itens para fazer, para nós fazermos ação entre amigos. Vamos falar aberto? Uma rifa. O religioso que passe mal. Ah, mas por que isso, pastor? Para ajudar na igreja. Mas não pode, pastor, não pode ficar de braço cruzado. Não pode fazer assim, ó: Deus te abençoe, pastor, e deixar a gente passar os estreitos sozinhos. Está entendendo? Foi coberta a frente da igreja ontem. A pessoa que cobriu não cobrou nada. Ofertou. E ele é da igreja? Não. Só que ele falou: pastor, sempre que eu fiz para a igreja, Deus me abençoou. Está entendendo? Gente que não é da casa, mas que tem um coração no reino. E eu não entendo gente que é da casa com a mão fechada até agora. Não se move. Tem gente que pegou aquele bloquinho para ajudar, já desistiu já. No terceiro mês já parou já. Tem gente que tem coleção de envelope em casa. De Neemias, tá lá. Porque ele vem, ele faz na frente dos outros, mas ele não traz. Moisés falou para o povo trazer, e o povo foi tão maravilhoso, que o Moisés teve que falar: gente, para, tem muito. Olha o que a palavra diz. Moisés convocou, pois, Bezalel e Aholiabe e a todos os homens capazes a quem o Senhor abençoara com sabedoria, a todos cujo coração os impelia a cooperar com entusiasmo na realização da obra. Assim, na presença de Moisés, eles receberam todas as ofertas que o povo israelita havia trazido para a construção do santuário. E as pessoas costumavam trazer suas doações voluntariamente, manhã após manhã. Ninguém precisava cobrar. Ninguém precisava ficar falando: ó, a oferta, ó. Não, voluntariamente, manhã após manhã. Por esse motivo, todos os artesãos talentosos que trabalhavam no santuário tiveram de interromper seus afazeres. Solicitaram a Moisés: veja, o povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra que Yahvé ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés sua orientação foi proclamada em todo o acampamento, dizendo: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais objeto algum para ser oferecido à construção do santuário. E dessa maneira o povo foi impedido de trazer mais contribuições, porquanto o que já havia recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra, e sobejava. Pensa que pastor feliz. As pessoas que estavam cuidando da construção ali, falou: não, tem muito. Trouxeram muitas contribuições. Fala para eles parar. Tem muito.
E eles foram impedidos de continuar ofertando. Olha o coração desse povo. Esse povo tinha muitas falhas, tá? Muitas falhas. Uma geração morreu no deserto. Mas avarento com o reino de Deus, eles não eram. Não eram. Querido, o que você está esperando para você se tornar, sabe, um colaborador nessa casa? A igreja tem bastante, pastor. Irmão, a gente age pela fé aqui. Tem gente que está enganado lá fora. Nossa, pastor tem dinheiro. Irmão, é tudo pela fé. Os boletos a gente vai pagando pela fé. Mateus me disse algo essa semana: pastor, um milagre para cada dia. Falei, é desse jeito. Quinta-feira eu estava aqui no culto, recebi uma mensagem, fiquei todo feliz. Já fui mostrar para o Mateus, Deus proveu o que a gente precisava. Mas é um milagre para cada dia. Mas tem tudo para ser mais leve se você se envolver também. Sabe, participar do que está acontecendo. Sabe, não, agora é hora, você não é dizimista, agora é hora de você começar a ser. Eu vou dizimar também porque eu amo a igreja, mas não só de palavras, em atitude também. Vou ajudar o meu pastor para que ele não desfaleça no caminho. Você pode, querido. Nós podemos fazer muito mais se nós nos unirmos nesse projeto. Amém? Muito mais. Não só de palavras, mas em atitude. Eu quero encerrar com as palavras do apóstolo Paulo. Gálatas 6, Paulo diz: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Não desfaleça, não se cansem de fazer o bem, porque se nós não desistirmos, nós vamos colher. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, diga comigo, hoje nós temos oportunidade. Então Paulo diz, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amém? Da fé. Então, querido, você não perde, tudo é uma semeadura. Quando você ajuda alguém, nós já fomos ajudados. Já fomos. E de repente agora é a hora de ajudar. Mas você está semeando, e depois aquilo vai voltar, mas não volta da onde você semeou. Deus usa outras pessoas que nunca te viu, e vai ver Deus na tua vida, e vai te abençoar, vai te ajudar, vai abrir uma porta para você. Está entendendo? Lança a sua semente. A palavra diz que o Senhor nos dá o pão, e nos dá também a semente. O pão é para você comer, a semente você precisa semear. Amém? Tem uma parte do nosso recurso que não é para a gente comer. Tem gente que não está colhendo o quanto deveria, porque em vez dele plantar a semente, ele come. Fala para o teu irmão, não coma a semente. Uma vez, há um tempo atrás, uma obreira falou para mim, pastor, por que fazer essa oferta de R$100? Falei, semente. Hoje eu estou inspirado, irmão. Hoje você pega a tua parte aí. É semente. Mas vai pagar o quê? Olha, irmão, não falta o que pagar aqui. Você quer escolher um boleto? Eu dou para você depois, né, Mateus? Tem boleto aí? Tem. Falei, mas nós não estamos fazendo para pagar nada. A gente está fazendo como semente, uma atitude de semear no reino. Porque se nós não desfalecermos, nós vamos colher aquilo que nós semearmos. Quantos creem e recebem essa palavra? Levanta a tua mão e diga, Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida, nesta manhã. Eu acredito que tudo que nós semearmos na vida do próximo, no teu reino, nós vamos colher, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus.